Voz do Pai se faz ouvir, de pé cantemos para aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Abriram-se os céus e fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o povo estava na expectativa e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também recebeu o batismo. E enquanto rezava, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Cantemos juntos.
o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Que o Senhor abençoe com a paz o seu povo. Enquanto rezava, o céu se abriu. Irmãos e irmãs, amados de Deus, presentes ao santuário, nesse domingo tão importante da festa do batismo de Jesus. Quero também acolher e saudar todos os irmãos que rezam conosco pelas redes sociais, YouTube, canal de vídeos Padre Antônio Irineu, Instagram, Santuário de Fátima BR e Facebook, Santuário de Fátima BR e Padre Antônio Irineu. Importante nos unirmos nesse momento em oração em torno desta palavra. Por isso é importante a gente divulgar, compartilhar, testemunhar a nossa fé, renovar as nossas promessas batismais. Também saúdo e acolho todos os irmãos que rezam conosco pela Tabajara FM de São Benedito. Portanto, esta assembleia se multiplica por muitos e estamos em volta da palavra. Estamos agora na mesa da palavra. A palavra de Deus, que é pão, que é alimento. E eu parto precisamente da palavra, porque quando Jesus é batizado, ele reza. E enquanto rezava, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma visível, como pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. Irmãos amados, isto aqui é uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação da Trindade Santa. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa liturgia, na verdade, é a continuidade da liturgia da Epifania. Hoje há uma manifestação ainda mais clara, mais explícita, mais objetiva. E quando Jesus se faz batizar no Jordão, mesmo sem ter pecado, Ele nos acolhe a todos que somos pecadores. Ele nos assume para nos redimir. E Ele, que é o Filho único, amado, Ele agora nos faz todos, pelo batismo que Ele vai nos dar, participantes dessa graça, de sermos todos filhos e filhas de Deus. E isso é a coisa mais importante do batismo. A liturgia também fala de 2 batismos. O batismo de João, que é feito com água no Jordão. Que significado tem esse batismo? É um apelo, é uma convocação para a conversão, se purificar, para receber aquele que vai dar o verdadeiro batismo, que é o batismo que Jesus oferece. Batiza, quando João diz, batizo com água, mas ele batiza com fogo, com o Espírito Santo. Então há uma diferença entre o batismo de João
e o batismo de Jesus. O batismo de João é mais simbólico. E ali, ao entrar nas águas, ele faz um apelo para que todos nós precisamos de conversão. Nenhum de nós pode se sentir melhor ou livre do pecado. Se você faz isso, você está perdidíssimo. Você não está com um pé não, está com os dois lá, não vou nem dizer onde. Não é nada disso. A santidade é um caminho, não é um passo, é um caminho. E nós temos que trilhar por esse caminho. Por isso que Jesus, aqui nós temos o batismo de João, que é a realidade, e temos a promessa do batismo futuro, que para nós já foi dado em Cristo. Porque é Ele que nos purifica com o seu sangue, que nos lava, que nos liberta, que nos redime. Por isso Ele nos dá a vida de Deus. A vida de Deus é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Jesus. Tem tantos na igreja que têm uma certa aversão, ou digamos assim, não compreendem, não procuram mergulhar na graça, tem uma certa aversão digamos assim, ao predomínio da ação do Espírito hoje. Como se o Espírito Santo, valorizar o Espírito Santo fosse desmerecer a obra de Cristo. É o contrário. O Espírito Santo aviva a obra que Jesus fez e faz. Porque é Ele quem dá o Espírito. Nós somos ungidos pelo próprio Cristo. É o Espírito dele. Somos tocados, lavados, purificados por Ele. E não tem ação do Espírito sem ser ação de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aqui no momento do batismo, que é a grande manifestação do Salvador e da salvação para todos, aqui no batismo nós temos a mais potente teofania. O Pai, o Filho que entra nas águas do Jordão para ser batizado. João se surpreende terrivelmente, porque ele sabe que ele é Deus e que ele não tem pecado. Mas ele se faz batizar por João, e quando ele mergulha naquela água, ele assume a nossa fragilidade e o nosso pecado, para dele nos libertar. E a partir desse momento, quando sai ali do Jordão, ali, João terminou a sua missão. E ali Jesus começa a sua. E dali ele vai começar a sua vida pública, que é manifestar o reino de Deus. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de uma coisa muito importante nesse domingo do batismo do Senhor. Viver como cristão, como cristã batizado, não é preceito não. Não é preceito, é muito mais que piedade. E o que é viver como cristão batizado? É viver verdadeiramente como filho de Deus e filha de Deus. E você tem essa consciência? Nós temos essa consciência?
E se temos, por que permitimos tão facilmente que o templo sagrado de Deus, que é cada um de nós, seja profanado, seja maculado? E às vezes até olhamos para fora e dizemos, porque o tentador me iludiu, me enganou. Nós não temos mais razões para dizer que o tentador nos enganou, porque Jesus já se revelou, Ele já expôs. Nós não temos mais o direito de dizer isso. A questão não é fora, é dentro. Você, eu não estamos pecando porque alguém nos seduziu. Nós estamos pecando porque decidimos pecar, porque a escolha é sua, é pessoal. E o que é preciso fazer para não pecar? Aquilo que Jesus ensinou com maior propriedade, o maior de todos os seus ensinamentos. E Ele ensinou sem usar palavras. A comunicação, quando não se usa palavras, ela tem uma força muito maior. Eu lembro, falando disso, do Papa Emérito Bento XVI, que falava pouco e fazia muito, pelos gestos, pelas atitudes. Estou falando em termos de liturgia. Ele resgatou muitas coisas de liturgia sem fazer decreto algum, só fazendo do jeito certo. Só isso. Só fazendo. E Jesus, quando se trata de oração, ele fala nada. Ele ensinou o Pai Nosso. O Pai Nosso não é uma oração. O Pai Nosso é um princípio. É um caminho para aqueles que decidem orar. Na verdade, Jesus nos mostra a necessidade de orar, como orar. Ele nos mostra com a sua ação, com a sua atitude. Ele sempre procura a Deus. Ele sempre busca o Pai, em todas as situações. Isso é viver como batizado, como batizada. Quem não reza, não vive como batizado, como batizada. Ah, mas eu vou, a vida de oração, a intimidade com Deus. Você recebeu uma marca, uma unção, para testemunhar que você é de Deus e não do inimigo. Mas é esse o testemunho que damos, de que pertencemos a Deus e agimos como filhos de Deus? Então, de onde vem tanta mácula, tanto pecado? De onde vem então tantos problemas dentro das próprias famílias, no relacionamento das pessoas? De onde vem tanto problema dentro de uma igreja, de uma paróquia, de uma comunidade, no relacionamento das pessoas? De onde vem tudo isso? Porque não vivemos como filhos de Deus. E o inimigo, pelas brechas da vaidade, da indolência, ele semeia cisânia, discórdia, intriga. Então viver, e é disso que o batismo de Jesus é isso que o batismo de Jesus evoca e nos ensina. Viver o batismo é viver o relacionamento com Jesus. Viver o batismo é viver o relacionamento com Jesus. É maravilhoso que os dois grandes sacramentos da igreja, os maiores, o batismo, que é aquele que imprime o caráter, ser cristão,
ser de Deus. E a Eucaristia, eles são muito bem preparados pelo próprio Jesus, e Ele nos orienta sobre a instituição desses sacramentos. E a liturgia de hoje, ou melhor ainda, eu diria que a liturgia desse domingo do batismo de Jesus, está para o sacramento do batismo, como a multiplicação, o discurso do pão, está para o sacramento da Eucaristia. E são precisamente e somente esses dois sacramentos que merecem de Jesus uma catequese profunda como essa. Então, é um relacionamento com Deus. Meus irmãos, isso supõe tempo. Como é que um rapaz e uma moça se casam se não namoram? E tem uns que casam sem namorar, sem se conhecer. Não é conhecer para como as pessoas fazem hoje, fazem do namoro já uma convivência, e aí entra o pecado da castidade, que o mundo hoje diz que isso não é pecado. Na verdade, é aí que está o mal. Relativizaram tudo, e nós estamos embarcando nisso, tá? Pessoas santas de dentro da igreja vivem assim. Por isso falo, de acordo com essa palavra, que ser cristão batizado é viver como filho de Deus. E para viver como filho de Deus, precisa viver como Ele orienta. Então é necessário investir neste relacionamento, como Jesus faz. Ele está sempre em união perfeita. Por que que existe tantas divisões e desunião dentro das famílias e dentro da igreja? Por quê? Porque não tem sintonia. A brecha abriu, o diabo entrou, e aí ele põe um contra o outro e o outro contra um. E por aí vai. E isso gera a desgraça e a miséria. Então, toda vez que você se apanhar falando de uma pessoa, aquilo que você deveria falar para ela e não para os outros, você está falando pela boca do diabo, não é por outra não. Se você tem algo a dizer a alguém, diga a alguém, não diga a outro. Quem fala pelas costas está fazendo a obra de Satanás. Ah, mas eu tenho razão. Você tem razão de se ajoelhar diante de Jesus e pedir perdão. Você tem razões para se ajoelhar diante de Jesus, pedir humildade e sabedoria. Você, eu e todos nós. Porque nós somos filhos de Deus, assinalados por Ele, não para viver com os conceitos do mundo, mas para vivermos com o ensinamento, com os conceitos de Deus. Por isso, naquele momento, Jesus orou e o céu se abriu. E o céu só se abre quando nós oramos de verdade, buscando a Deus. E aquela voz, aliás, o céu se abriu, o Espírito desceu em forma visível. O Espírito Santo não é uma pomba, é uma forma visível. O Espírito Santo, ele se manifesta de muitas formas. Desceu e pairou sobre ele, porque este é o sinal messiânico, aquele sobre o qual o Espírito Santo descer e permanecer. O céu se abriu e a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu filho muito amado, em quem eu ponho todo o meu bem-querer.
E a partir daquele momento que Jesus se faz batizar, e a partir daquele momento que Jesus oferece a sua vida na cruz, ali ele consuma toda a obra da redenção. A partir daí, nós somos filhos e filhas de Deus. E somos. E assim devemos viver, lutar. Ser cristão não é rótulo, não é um emblema, não é uma insígnia, não. Ser cristão é um compromisso. Jesus nos resgatou quando ainda éramos pecadores, por isso ele entrou nas águas. Jesus nos resgatou e Jesus nos purificou com o seu sangue, nos libertou, tirou a sentença de morte eterna que havia sido lançada sobre nós. E ele nos libertou para sermos livres, para sermos filhos e filhas de Deus. O batismo é o sacramento mais importante nesse aspecto, porque ele imprime o caráter de cristãos, de seguidores. E claro, outro sacramento que formam as duas colunas que sustentam a vida cristã é a Eucaristia, que vai alimentar com a palavra. Por isso que é importante escutar a palavra. É fundamental ouvir, mesmo que não entenda, guardar e pedir o Espírito Santo. Como nos fala dessa experiência maravilhosa em Atos dos Apóstolos, que fala da igreja de Cristo nascente. Quando Pedro tomou a palavra e cheio do Espírito Santo, proclama para nós: foi ungido por Deus com o Espírito Santo. Quando ele diz aqui: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia, a começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João, como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus e com o Espírito Santo e com poder. A partir daí ele começou a sua missão dessa unção. E nós vemos a figura de Jesus, na figura de Jesus, esse servo misterioso do qual fala a primeira leitura de Isaías. Eis o meu servo, nele se compraz a minha alma. Aquilo que o Pai diz aqui: e do céu veio uma voz, e o Pai diz: tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. É a concretização da promessa de Deus, que se realiza em Cristo e que se manifesta ao mundo. E qual é a promessa de Deus? Salvar. Se tem uma palavra que resume, que sintetiza todo o plano de Deus, é a palavra salvar, que está precisamente no nome Jesus. Jesus é o Deus que salva, o Deus Salvador. Então é essa a proposta que encerra esse tempo maravilhoso do Natal. Acolhamos com alegria e com esperança. Abramos o nosso coração, não sejamos soberbos de achar que a proposta de Jesus é para os outros e não para mim.
é para mim, é para você. Agora, Deus já fez. Agora você precisa querer. Querer é viver como filho e como filha de Deus, como filho e como filha da luz. Amém. Chega a glória de Deus, eis a promessa que jamais falhou, já resplandece na vida de quem em Deus esperou. Quero viver esse amor, apaixonado, um adorador. Sei que é do trono da graça que vem o Consolador. Desce do céu sobre nós. Desce do céu sobre nós, Shekinah, Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei a glória do Rei. Nos alcançou, em nós habitou. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Desce do céu sobre nós, Shekinah. Espírito Santo. Espírito Santo. Desce do céu sobre este lugar. Desce do céu sobre este lugar. Ó terra, tremei. Ó terra, tremei. A glória do Rei A nos glória alcançou. do Rei nos alcançou. Em nós habitou. Em nós habitou. Shekinah.